Olá, eu sou o pastor Juan Carlos e esse é o nosso mais novo canal de teologia. Não é proibido pensar. É proibido pensar, é proibido. Este é o primeiro vídeo de uma série sobre o quarto mandamento da lei de Deus. Antes de tudo, acredito ser importante nós falarmos um pouco sobre a validade da lei de Deus. E quando nós falamos sobre esta lei de Deus, nós estamos nos referindo à lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Nós conhecemos esses 10 mandamentos, conforme está lá no livro de Êxodo. A lei que o Senhor entregou ao seu povo, ao povo de Israel, por meio de Moisés. Essa lei tem sido desprezada, esquecida, tratada como obsoleta em nossos dias. Há um entendimento equivocado sobre a validade da lei de Deus. Para alguns, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, o decálogo, está presa ao tempo da antiga aliança, a antiga dispensação da lei. E neste sentido, muitos cristãos evangélicos, muitas igrejas acabam por nem mesmo tratarem sobre os mandamentos, ou se falam dos mandamentos, falam de forma muito abreviada, sem uma aplicação prática, sem demonstrar uma relação viva, atuante, ativa com o povo de Deus na nova aliança. É importante a gente saber e lembrar que a lei moral de Deus, ela nos ensina sobre a natureza e sobre a vontade de Deus. Então, quando nós conhecemos os mandamentos, nós sabemos acerca da natureza santa, perfeita de Deus. Nós também tomamos conhecimento daquilo que Deus requer do homem, do seu povo, de maneira ainda mais específica. Lembrando que esta lei não é estritamente uma lei para o povo de Deus, o povo redimido. A propósito, Salomão em Eclesiastes diz que é o dever de todo homem guardar os mandamentos de Deus, guardar a lei de Deus. Isso não significa, obviamente, que todo homem é capaz de fazê-lo ou tem mesmo o coração inclinado para guardar, para amar a lei de Deus. Nós sabemos que não. E quando nós pensamos sobre isso, nós precisamos entender a necessidade de que então a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, sejam tomados por nós, cristãos, povo da nova aliança, povo regenerado, como sendo um instrumento valioso, preciso, que certamente é para nós como um caminho nessa estrada de santificação. Não confunda uma coisa com a outra. A lei de Deus não é um caminho para a justificação do homem. A lei de Deus não é uma porta de salvação. O apóstolo Paulo diz claramente que pela lei ninguém pode ser justificado diante de Deus, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Foi assim que Abraão foi justificado, crendo. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus, Gênesis 15, verso 6, e isso lhe foi imputado como justiça. Assim também é o padrão que se segue no Novo Testamento. O homem crê em Jesus Cristo e então ele é justificado. Paulo fala disso em Romanos capítulo 5. Justificado, pois, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto a isto, nós cristãos da nova aliança, regenerados, salvos, quando olhamos para os 10 mandamentos, para a lei de Deus, nós então percebemos a validade ou a dimensão, o valor da obra de Cristo. Mas como assim? Olhando para a lei, nós vamos ser estimulados a pensar acerca do valor da obra de Cristo. Não é muito difícil você entender isso, uma vez que pela lei, pelos mandamentos, todo homem se acha debaixo de um pacto de obras e, portanto, incapaz que é de cumprir este pacto, de guardar esta lei perfeitamente. O homem, então, torna-se culpado diante de Deus, devedor à lei de Deus, e, então, recai sobre este homem a condenação justa pela ira do Senhor. Mas, então,
Cristo, que é perfeito e perfeitamente homem, perfeitamente Deus, ao vir, ele cumpre esta lei completamente. Neste sentido, então, quando nós olhamos para a lei, para os 10 mandamentos, nós percebemos a grandiosidade do sacrifício de Jesus Cristo, porque ele nos substituiu, ele assumiu o nosso lugar e, ao fazer isso, obedecendo a lei, ele recebeu o castigo que era sobre nós, ele recebeu sobre o seu próprio corpo, sobre a sua vida, ele pagou os pecados, ele então, através disso, nos faz saber que nós devemos amá-lo de forma muito preciosa. Quando olhamos para a lei, nós temos o nosso coração despertado, nós somos lembrados do valor da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós somos levados a ter ainda maior amor e prazer nele e na sua obra redentora. Sendo assim, quando nós olhamos o painel da igreja evangélica dos nossos dias, que parece não fazer qualquer referência à lei de Deus, aos mandamentos, e diga-se de passagem, muito precisamente ao 4º mandamento, que fala de santificar o dia do Senhor, guardar um dia ao Senhor. Precisamente o mandamento diz: 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia será descanso, Shabá. Em virtude dessa alienação quanto à lei de Deus, o esquecimento da sua validade para a igreja de hoje, e então a igreja tem desprezado esse mandamento. Curioso é que para muitos cristãos, muitos líderes que ensinam a palavra de Deus, parece-nos que este mandamento, o 4º, ele não tem lugar entre os 10 mais. Ele foi rasgado, ele foi tirado desse conjunto de mandamentos. Nosso objetivo é entender melhor como devemos olhar para cada um dos 10 mandamentos, como devemos tomar a lei de Deus, entendendo sua validade, sua aplicabilidade, sua utilidade ainda para nós, mas de maneira muito especial, muito específica, compreender um dos mandamentos mais esquecidos: a guarda de um dia para o culto de Deus, para que o coração e a mente se voltem totalmente para o Senhor. Esse é o nosso objetivo e esperamos que através dessas mensagens você possa ser instruído acerca do valor deste mandamento e assim nós possamos crescer em graça e em conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até lá.